Olá, pessoal. Estamos dando início aí a mais um programa Direito em Sua Casa, através do Jornal Popular. Esse programa que procura sempre levar informação jurídica para dentro do seu lar. E hoje, como já é de costume, trouxemos mais uma grande profissional, uma profissional que vai nos passar informações aí de esse emaranhado de medidas provisórias que estamos tendo que enfrentar, aquelas que entraram, que não estão mais em vigência, aquelas que foram transformadas em lei, e o que o empresário, né, pode estar fazendo com o trabalhador nesse período aí tão delicado, tão difícil. Mas antes de qualquer coisa, eu vou apresentar aqui a nossa entrevistada, que é uma profissional aí que me dá uma alegria muito grande anunciá-la como participante do programa, porque é realmente uma profissional diferenciada, que tem um currículo que eu vou tentar resumir aqui, mas ela é doutoranda pela PUC Paraná, é mestre pela PUC, especialista em Direito Constitucional pela BDConst, é pós-graduanda em Legaltech, Inovação e Startup pela PUC de Minas, é professora da Unifaciar, da PUC Paraná, livros publicados, artigos diversos, enfim, os profissionais aí mais brilhantes nessa área, em especial do direito do trabalho, processual do trabalho, mas vocês vão ver que tem um conhecimento geral do direito, especialmente. Doutora Miriam Olivia Knopk Ferraz, é uma satisfação enorme tê-la aqui no nosso programa, poder levar a informação, né, para o maior número de pessoas possíveis aí, para poder entender um pouquinho mais aí, o que é difícil até para nós mesmos, né? Porque são tantas medidas provisórias aplicadas em entendimentos que muitas vezes até o Supremo Tribunal Federal precisa estar presente para que possa dar uma interpretação mais precisa, né, da medida provisória, e nos causa aí muitas vezes uma celeuma muito grande. Mas eu quero dizer assim da minha satisfação, da minha alegria de tê-la conosco e poder explicar um pouquinho aí, tentar explicar um pouquinho de tudo isso aí que está acontecendo. Muito obrigado pela presença. Então, eu agradeço imensamente o convite. Com certeza, para mim, é uma grande oportunidade. Eu acredito muito em projetos em que o direito alcança a população, e eu acredito que esse seja um dos projetos nesse sentido. Então, eu agradeço principalmente o professor de César, companheiro lá da Unifaciar, e também a equipe de produção aqui na pessoa do Everson. Muito obrigada. O Jornal Popular, né, fica se sente realmente orgulhoso aí de tê-la conosco, é uma satisfação muito grande. Mas vamos lá, nós tínhamos até alguns dias a vigência aí da medida provisória 927, que editava a questão do teletrabalho, do banco de horas, das férias, de uma forma diferenciada e onde nós não precisávamos, inclusive, de uma assistência sindical, né, ao menos no primeiro momento, justamente para que pudesse isso ser iniciado de imediato, né? E acabou se perdendo a vigência dessa medida provisória. Poderíamos falar um pouquinho mais a respeito disso e quais as consequências da medida provisória não estar mais, né, presente aí entre nós? Não, perfeito. Então, vejam, antes da pandemia, o que a gente tinha? A gente tinha a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Então, o empresário, ele regia suas ações com base naquilo. A CLT tinha algumas disposições para situações emergenciais? Tinha. Mas ela não tinha como prever, ainda mais por causa da sua origem de 1943, prever que ia acontecer uma pandemia e que precisaria adaptar, inclusive, até o teletrabalho. Então, a gente tinha algumas dificuldades. Por exemplo, o empresariado queria dar férias. Isso aconteceu com várias montadoras em São Paulo, principalmente, etc. Só que férias coletivas tinha que avisar com 30 dias de antecedência. Daí você perde toda a funcionalidade de isolamento social e evitar a contaminação. A gente tinha
o próprio teletrabalho, que exigia um acordo bilateral da ciência do trabalhador. Como é que você vai fazer isso numa empresa gigantesca, por exemplo? Então, a 927 veio exatamente para tentar corrigir com agilidade essas questões. Para que o empresário conseguisse manter os postos de trabalho, e esse é um ponto que a gente consegue observar bastante na 927, mas de forma rápida, trazer soluções rápidas que não exigissem este longo tempo. Então, vejam, a 927 trouxe um rol de possibilidades que o empresariado poderia se utilizar, como o próprio, por exemplo, a flexibilização de algumas questões no teletrabalho, a própria compensação por banco de horas também facilitado, antecipação das férias, que eu sempre brinco que, assim, todo mundo acha lindo antecipar as férias de 2020, mas a 927 permitia 2021, 2022 e tudo mais. A antecipação de feriados, e a 927 trouxe algumas disposições sobre a suspensão e a redução proporcional, mas isso foi retirado pela 928. Então, vejam, a 927 ela teve um ponto muito importante que foi tentar flexibilizar essa negociação para que ela acontecesse rápido. E por isso, ela priorizava acordos individuais, certo? E neste momento, que nem o professor de César falou, o que aconteceu? Subiu a ação direta de inconstitucionalidade. Foi bem interessante sobre esse ponto, porque quando eu estava discutindo sobre isso e tudo mais, eu falei assim, não, isso aqui não tem como. O STF ele vai compreender a situação. Mas não, o STF ele julgou pela hermenêutica ali da Constituição em várias questões, não só na 927, para manter o dito da Constituição. Então, qual é a grande questão que a gente tem na 927? Ela trouxe várias opções para o empregador, só que, ao contrário do que nós imaginávamos, ela não foi prorrogada ou não foi convertida em lei. E a dúvida principal do empresariado é, e agora? Tudo que eu fiz vale? Eu posso continuar fazendo? Eu não posso fazer nada? Meu Deus! É isso que o empresariado está sentindo, mas também os trabalhadores, tá? Pelas recentes pesquisas que eu realizei, a maioria das doutrinas a maioria dos advogados que estão comentando esse fato, estão se posicionando no sentido de que o que você fez dentro da vigência da 927 vale. A partir disso, você não pode mais fazer. O que, com certeza, é uma perda para a nossa sociedade, para o nosso empresariado e para os trabalhadores. Porque, vejam, se você não tem mais essas normas que flexibilizavam, sim, as relações de trabalho, mas elas mantinham os postos, de alguma forma. E a maioria delas não incluía a redução salarial. Agora, se você não tem essas possibilidades, vai sobrar o quê para o empresariado, se não a suspensão e a redução ou a demissão? Entende? Então, para mim, a queda da 927 foi a pior coisa que eles podiam ter feito. Eles tinham que ter pensado, planejado isso a longo prazo. Até porque essas medidas impediram, né, talvez de milhões de demissões, porque você poderia trabalhar em situações aí diferenciadas e de uma maneira rápida, né, porque você negociava diretamente aí com o empregado, né, o empresário poderia negociar diretamente com o empregado sem que houvesse aí a intervenção do sindical, né, que é o que muito se discute por conta da Constituição. Só que nós estamos numa situação totalmente adversa, né? Como colocou lá no início, né? Ninguém poderia prever, né, na década de 40 que em 2020 nós teríamos uma pandemia que alcançaria o mundo todo aí, e falando no nosso Brasil, que isso acarretaria aí em diversas demissões, né? Então o governo fez o que pôde, mas isso não foi convertido em lei. Então, eu acredito assim que o ponto principal disso tudo é que aquilo que foi feito até aqui está valendo, né? Exato. E mesmo a questão de você repercutir isso no tempo. E, inclusive, também aquelas situações onde você
tem que manter esse trabalhador no emprego pela estabilidade que ele adquiriu por força desse acordo, né? Mas nós temos aí agora a 936, essa sim foi convertida em lei. Vamos conversar um pouquinho sobre ela aí, porque é o que o empresário agora mais tem para fazer. É evidente que a questão que nós tínhamos anterior, na 927, que falava ali do banco de horas, que falava de outros institutos, isso continua, pode ser negociado ainda, mas aí você teria que ter uma ingerência aí, sindical, e às vezes isso fica um pouco mais complicado. Agora, com a conversão da medida 936 em lei, a 14.020, aí nós temos a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho e da redução da jornada e de salário. Puder falar um pouquinho para nós aí sobre isso? Perfeito. Como eu falei anteriormente, essa ideia de interrupção e da redução da jornada proporcional ao salário, ela veio com a 927, mas ela veio muito precoce na 927. Ela veio muito perigosa. E daí, tanto é que no dia seguinte veio a 928 só para tirar essa questão. E daí eles fizeram a 936 no dia 1º de abril, até engraçado essa coincidência, né? Mas eles construíram daí. Daí o governo efetivamente construiu uma normativa que fazia algum sentido dentro do nosso sistema trabalhista. Quais são as 3 disposições que a 936 traz? Ela traz a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho, a redução proporcional de jornada e salário, e ela traz o benefício emergencial. Tá? O que a gente vai tratar efetivamente mais a fundo é esses 2 primeiros. O que é a suspensão do contrato de trabalho? Certo? É você não trabalhar e não receber. Mas a sua carteira azul, a sua carteira de trabalho, CTPS, continua assinada. Então, o posto de trabalho permanece, mas você não trabalha e não recebe, principalmente as verbas salariais. Agora, a redução proporcional é o quê? A sua jornada de trabalho vai ser reduzida e proporcionalmente o seu salário. Então, o que você ganha por hora continua o mesmo valor, tá? Então, reduziu, por exemplo, você fazia 8 horas, reduziu para 6, o teu salário, que era contado em 8 horas, vai reduzir para 6. Então, são medidas drásticas. Quando eu recomendo para as empresas essa utilização, eu falo que é sempre em última hipótese, certo? Principalmente a questão da suspensão, porque realmente afeta o trabalhador. A principal discussão que a gente tem sobre esse tema é porque, em alguns casos, você faz por contrato individual, ou seja, ali, empregado e empregador. Em alguns casos, você faz por convenção e acordo coletivo e negociação sindical. E isso depende da faixa salarial. Essa é uma questão extremamente polêmica nesse tema. Até tenho aqui as faixas certinho, os números para tratar com vocês. Por quê? Porque você está tratando trabalhadores que ganham valores diferentes de forma diferente. É isso. Então, tem ações diretas de inconstitucionalidade sendo petradas ali no STF, mas ainda não temos nenhuma resolução sobre o caso. É interessante observar que quando a 936 foi convertida em lei, inseriu-se uma nova faixa salarial. Então, eu vou falar já atualizado para vocês. Vejam, as pessoas que recebem até R$2.090, mas que trabalham numa empresa que no último ano calendário de 2019 teve uma receita bruta superior a 4.800.000, ou seja, empresa grande, certo? A pessoa pode negociar tanto a suspensão como a redução ali, empregado-empregador, contrato individual. Agora, as outras pessoas que recebem até 3.135, isso inclui os domésticos, é importante a gente lembrar disso, também por contrato individual. Agora, aquelas pessoas que estão ali no meio recebem de 3.135 até 12.202,12 tem que ser por negociação coletiva. Teve essa discussão na STF, mas acabou convalidando-se que valeria o que estava na MP. E, por fim, os trabalhadores que recebem mais do que 12.202,12 e possuem diploma de ensino superior.
Essas pessoas são os hipersuficientes, que é aquela pessoa que está numa posição para poder negociar com o seu chefe, digamos assim. Essa pessoa pode fazer por contrato individual. É bem interessante a gente observar, triste, que as pessoas que recebem menos no sistema e as pessoas que recebem mais no sistema são as que podem negociar por contrato individual. Quem está no meio tem que ter a participação do sindicato. E uma grande crítica que vem sendo feita neste momento é talvez a dificuldade de contato com os sindicatos e resposta rápida, que é o que a gente precisa nesse momento. Te interrompendo aí, se nós estamos num período de pandemia, onde todos estão tentando se resguardar justamente pelo perigo do contágio, para você forçar uma situação, né, de que o sindicato venha a falar e de repente não aceitar, né? Tem mais isso, que é uma negociação, né? Me parece um paradoxo muito grande. Né? Esse pode, esse não pode, agora aquele lá já pode também. E então foge um pouquinho, me parece, de uma realidade, né, de você poder passar isso no dia a dia da empresa. Por mais, né, que aqueles que defendem agora a lei como ela está, né, tem sido feito um estudo que essa faixa de salário é a grande maioria da população, né, então isso não chegaria a afetar, mas nós temos que pensar também naqueles que ganham um pouco mais, mas que está abaixo desses 12, um pouco mais de 12 mil reais, né, porque também necessitam, muitas vezes, estar negociando. Outro assunto que eu acho interessante a gente tocar mexer um pouquinho, é que nós estamos falando de acordos, né? E isso me parece que, passando esse período de pandemia, nós teremos aí muita discussão sobre isso, porque nós não estamos vendo na prática, muitas vezes, acordos, nós estamos vendo imposições, né? E aí isso pode gerar um problema bastante grande lá na frente, né? Não sei qual é a sua posição. Sim, com certeza. Veja, é o que eu falo, né? É muita dificuldade do trabalhador negociar com o empregador. A gente vê vários exemplos na mídia e tudo mais de trabalhadores que não conseguem negociar, que apenas têm que aceitar, então, a disposição. E isso, com certeza, pode ser discutido, porque a ideia é que haja uma negociação entre as partes, certo? Inclusive, eu vi uma palestra da professora Volia Bolfin, que é uma advogada lá de São Paulo, e ela falou assim que para convalidar todas essas alterações, ela estava formando uma comissão dentro das empresas com representantes, como se fosse assim, um mini sindicato ali dentro daquela empresa, com os representantes dos trabalhadores, para convalidar essas alterações, para evitar problemas futuros. Ao meu ver, a gente já tem muita judicialização já atualmente, principalmente por causa das rescisões. Algumas empresas estão achando que não tem que pagar rescisão, ou que pode parcelar a rescisão, o que não está escrito em lugar nenhum isso, entende? Certo? E assim, tem muita judicialização nisso, e também porque, principalmente as empresas que não estão pagando a rescisão e tudo mais. E essa questão, com certeza, ao final da pandemia, pode acabar tendo muita judicialização e vai depender dos juízes compreenderem qual situação avaliar nesse sentido. Até porque entra naquela situação, não vamos nem entrar no mérito agora aqui, porque vai causar ainda mais dúvidas, mas a situação do fato príncipe, né? Mas, enfim, né, nós tivemos algumas situações aí, né, que ficaram até emblemáticas, né, de restaurante famoso aí no Brasil, que acabou demitindo a todos e esperando que o governo fosse lá e pagasse todas as verbas rescisórias, né, desses empregados. O Ministério Público do Trabalho teve que intervir, voltaram atrás, mas ainda tem discussão ainda sobre isso. Mas a lei nova, ela deixa já claro que essa não é uma responsabilidade do governo, a não ser o auxílio, realmente, né? E aí acho que a gente podia falar um pouquinho também
desses valores, né, que são pagos pelo governo quando dá suspensão do contrato de trabalho, porque ainda gera muita dúvida, tá? Mas a empresa não vai me pagar, mas o que o governo vai me pagar? Por que se utiliza, né, dessa referência do seguro-desemprego? Puder falar um pouquinho sobre isso para nós? Então, veja, professor de Sérgio, acho até relevante a gente falar sobre a questão do fato do príncipe, porque é algo que as pessoas estão falando sem conhecimento, certo? Basicamente é o quê? Você quer dividir as rescisórias com o governo, então você só quer pagar metade, a empresa. Eu acho assim, você não vai inovar com o dinheiro dos outros, entende? Então, você como advogado tem uma responsabilidade de entender que isso é algo que está sendo construído e não está sendo consolidado. Então, não há um consenso de que isso pode ser aplicado. Então, nós, como juristas e tudo mais, eu acho até uma responsabilidade você não sugerir isso para o seu cliente, porque depois é ele que vai ter que pagar a conta do atrasado com um monte de multa, entende? Então, não faço isso. Mas, assim, com relação aos benefícios, o que acontece? A gente tem dois benefícios, são diferentes, que é o benefício emergencial e o auxílio emergencial. São coisas diferentes. O benefício emergencial é para quem está passando por essa suspensão ou redução proporcional, certo? E ele é contabilizado de acordo com o valor do seguro-desemprego. Então, lembrar que ele não é o seguro-desemprego, certo? É a base de cálculo, é o seguro-desemprego. E ele vai variar de 261,25 até 1.813, tá? De acordo com as condições e regras. E principalmente, assim, só um adendo. Por exemplo, se a sua redução for muito grande, o seu benefício vai ser um pouco maior, entende? Então, no caso da suspensão. Agora, o auxílio emergencial é outra coisa. O auxílio emergencial é para os desempregados, autônomos e os MEI, tá? E você tem que ter o cadastro único e tudo mais, e o valor dele vai de 600 até 1.200, parcelado, e se as mulheres forem donas de família, que é bem interessante, se elas forem chefe de família, pode ganhar até o dobro. É interessante ver que, quando a 936 foi convertida em lei, ela só fala do benefício emergencial, ou seja, para quem passa pela redução e suspensão. Ela fala que o valor do benefício ele pode ser estendido. Porque, vejam, quando a gente teve daí a lei 10.422 de 2020, que prorrogou a possibilidade da suspensão e da redução proporcional para até 120 dias. Então, as duas, é o prazo máximo. Mas e o benefício? Acompanha essa prorrogação? A lei falou assim, pode acompanhar, mas depende se eu tiver dinheiro. Só isso. Então, a legislação ela não explicou. E aí, vai ter? Não vai ter? É bem interessante que eu estava debatendo com um aluno esse tema e ele falou assim, professor, isso aqui é só para não cair em crime de responsabilidade fiscal. Exato, porque não diz como vai acontecer. Como é que a Caixa vai dar um jeito de pagar todos esses benefícios. Então, esse é um furo na lei que ainda não foi suprido, ainda não foi resolvido. Minha cara, eu tenho certeza que passado tudo isso, e espero que passe o mais rápido possível para todos nós, né? Que possamos não nos ver de forma online, mas presencialmente, que possamos voltar ao nosso cotidiano, apesar que esse período, acho que principalmente para os advogados, foi um ensinamento muito grande, nós tivemos que nos adaptar a algumas tecnologias que até então eram desconhecidas, né? Participei de alguns dias aí de uma reunião com alguns juízes, promotores, advogados da OAB, e a tônica era de que, passada a pandemia, muita coisa vai ficar, e isso não volta, né? E eu tenho certeza que em diversos setores também, e a vida vai ficar ainda muito mais agitada, muito mais rápida. Mas, infelizmente, eu tenho que dizer que nós estamos aí chegando no final do programa, mas nesses minutos que pudemos conversar, foi de uma valia muito grande. Eu sei, assim, do teu conhecimento, e dessa forma simples, direta e didática que consegue passar a matéria,
seja para quem tem uma vivência maior, como professor, como advogado, mas também para aqueles né, que estão no dia a dia e que não têm uma vivência com o direito. Então, precisam realmente aí de uma aula como essa sua aí para realmente levar a informação que todos precisam. Então, assim, do fundo do coração, eu quero agradecer a tua participação, marcante, tenha certeza disso. Esse nosso bate-papo vai ao ar pelo Jornal Popular, ele fica tanto pelo Facebook como pelo YouTube, é só acessar as páginas do Jornal Popular. E, mais uma vez, obrigado pela tua presença e espero que em breve retorne aí para nos trazer mais conhecimento. Muito obrigado. Eu agradeço imensamente o convite. Eu acredito em projetos assim, como eu já referi. Eu acredito que esse projeto ele tem uma função social. E para mim, eu fico muito feliz de poder colaborar. Então, estou à disposição para outras oportunidades. Muito obrigada. Eu é que agradeço e realmente a função dele é uma função social, é de levar essa informação jurídica de uma forma didática ao maior número de pessoas, ainda mais agora, né, que nós estamos precisando que todos conheçam ao menos um pouco de tudo isso que está acontecendo. Mas, obrigado. Esse é o programa Direito em Sua Casa. É um programa que leva a informação jurídica até você. Participe cada vez mais, traga suas dúvidas, traga suas indagações e nós estaremos sempre aqui, um grande profissional para responder aquilo que é de dúvida, aquilo que é de interesse geral de toda a população. Muito obrigado.